vocês? Estou aqui tomando meu café e vou gravar para vocês agora, pessoal, um vídeo dessa dica que eu postei essa semana sobre pensão alimentícia e possibilidade de redução temporária do valor. Dá uma olhada na dica aí. Pessoal, essa dica aí surgiu por causa de algumas perguntas que eu recebi lá no meu Instagram sobre a seguinte situação. Professor, eu tive, por causa da crise aí do Covid, eu tive redução muito grande no meu salário. Meu salário reduziu bastante, porque eu ganhava comissão e agora eu não estou ganhando comissão. Antes eu ganhava 3, 4, 5 mil reais, agora eu estou ganhando um salário comercial de R$1.800, alguma coisa assim. Veja, pessoal, que realmente ele teve uma redução muito grande no salário dele, né? E aí vem a pergunta, como é que fica a situação da pensão alimentícia nessa hipótese? É possível reduzir temporariamente a pensão alimentícia em razão dessa crise do Covid ou em razão de qualquer outra crise econômica? E aí vem, no meu ponto de vista, pessoal, a resposta: é possível a redução temporária da pensão alimentícia. Pessoal, a gente sabe que a pensão alimentícia ela é regulada aí entre os artigos 1694 e 1698, 1670, na verdade. Mas entre o artigo 1694 e 1698, nós vamos ter ali quem são as pessoas responsáveis pelo pagamento de pensão alimentícia. A gente sabe que hoje no direito de família, o pagamento de pensão alimentícia, pessoal, é um direito recíproco entre parentes, não só entre pai e filho, mas na verdade entre parentes, né? E a gente então vê ali nesses artigos que, em primeiro lugar, em princípio, logicamente, o pai é responsável por arcar com os alimentos daquela pessoa que ele gerou, né? Do seu filho, né? E a gente sabe também, pessoal, que de acordo com o artigo 1694, parágrafo 1º, nós temos ali os dois requisitos necessários para a fixação de pensão alimentícia, que a gente deve considerar para fixar o valor de uma pensão alimentícia, ou seja, a necessidade do alimentado, ou seja, da criança, do filho, e a possibilidade do alimentante. Então, quando a gente fala de necessidade do alimentado, a gente tem que aí analisar algumas condições necessárias para se fixar qual é a necessidade do alimentado, dentro aí dos padrões normais de vida, dentro do princípio da razoabilidade e tudo mais, certo? E além disso, nós temos que analisar a possibilidade do alimentante. Então, a gente tem que ver o quanto que o alimentado está precisando e quanto que o alimentante também está precisando. Sempre é importante lembrar, pessoal, que o sustento da criança não é apenas responsabilidade do pai, é um dever tanto do pai quanto da mãe, né? Então, quando a gente fala de fixação de pensão alimentícia, a gente não pode partir do pressuposto que apenas esse valor vai ser o suficiente para sustentar a criança, até porque a mãe também tem que ter essa parcela de contribuição no sustento da criança e não apenas o pai, né? Bom, mas aí vem a questão, fixou o valor da pensão alimentícia quando estava tudo normal, quando a pessoa estava tendo lá o seu salário normal. E aí veio a situação do Covid, e aí nós tivemos aí várias pessoas tendo seus salários reduzidos aí a razão de 25%, 30%, 50%, às vezes até mais do que isso, dependendo do acordo que tiver com a empresa. Nós tivemos aí pessoas informais que estão impossibilitadas de trabalhar, nós tivemos aí profissionais liberais que não estão podendo trabalhar por causa da quarentena, nós temos pessoas que estão tendo aí, que recebiam por comissão e que agora tiveram seu salário reduzido porque não estão vendendo. Então a gente teve aí uma série de situações, pessoal, e obviamente que essas várias situações não vão ser abrangidas pelo auxílio governamental que nós vamos ter aí, né? E aí vem a grande pergunta, pessoal, como é que vai ficar a situação da pensão alimentícia numa situação onde, por exemplo, a pessoa teve a pensão fixada quando ele recebia 5, 6 mil reais e agora ele está recebendo um salário comercial de R$1.800, ou às vezes nem isso, um salário mínimo, na verdade. Como é que fica a situação dessa pessoa? É aí que entra a ideia, pessoal. Quando se fixa a pensão alimentícia, essa fixação não é ad eternum, ela pode tanto aumentar, né, dependendo aí se essa necessidade do alimentado aumentar, então ela pode aumentar, assim como ela pode diminuir, né, se a necessidade do alimentado diminuir. E também, pessoal, em relação ao alimentante, essa possibilidade ela pode aumentar, ou seja, ele
ter aí um ganho grande na sua renda e por isso conseguir pagar mais no valor da pensão, assim como também diminuir o valor desse ganho que ele teve, essa possibilidade dele diminuir. E é aí que entra, pessoal, a ideia da dica, né? Vejam que nessa situação nós tivemos aí uma redução temporária da possibilidade do alimentante, tá? Então, pessoal, diante disso, é possível a gente considerar aí a hipótese de redução do valor da pensão alimentícia durante esse período em que o alimentante está recebendo um valor a menor aí da pensão, tá? E logicamente, pessoal, que a melhor forma disso acontecer é dentro aí do bom senso, dentro aí de aspectos até mesmo de humanidade da pessoa, se fixar esse novo valor temporário mediante acordo com o representante, com a representante do alimentado, né? Isso seria o ideal. Só que infelizmente a gente sabe que às vezes isso não é possível, às vezes não há acordo, não há conversa, não há um relacionamento. E aí então nessa situação, pessoal, nós vamos precisar sim de uma ação chamada ação revisional de alimentos. E aí nessa ação, diante da urgência da situação, pessoal, é possível aí pedir a tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, certo, pessoal? Sempre lembrando, pessoal, também que ainda que haja a possibilidade de redução, existe um parâmetro mínimo de valor de pensão que a jurisprudência tem fixado, né? Esse parâmetro mínimo é 30% do salário mínimo, mais ou menos. Em regra, é 30% do salário mínimo, ainda que a pessoa esteja desempregada. Então, a gente tem que considerar esse parâmetro mínimo, né? Ainda que a gente for trabalhar essa redução temporária. É importante a gente observar esse parâmetro mínimo aí. Certo, pessoal? Ok? Então essa é a dica que foi postada essa semana lá no nosso Instagram. Se você não segue aí no nosso Instagram, pessoal, siga lá, @souprofgiba, né? @souprofgiba. Siga-nos lá, curta nossas dicas e não deixe aí de acompanhar os nossos vídeos aqui no nosso canal. Se você tiver aí alguma dúvida, pode postar aí por mensagem ou mandar por direct lá no Instagram. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, né? E não deixe de acompanhar nossas atualizações aí. Certo, pessoal? Então, beleza? Um abração para todo mundo e se cuidem aí nessa quarentena. Fique em casa.